Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Nosso convidado de hoje é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, um dos mais antigos e respeitados integrantes da mais alta corte de justiça do país. Você pode participar do programa enviando perguntas pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, convidamos Felipe Recondo, repórter e sócio do Jota, site especializado na cobertura da justiça brasileira. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, jornalista da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, ministro. Boa noite, uma satisfação enorme estar aqui com os senhores. Nós também aqui em receber. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito de um artigo de grande repercussão que o senhor escreveu no começo do ano, chamado Prende e Solta, onde o senhor falou frases que eu acho muito importantes no país de hoje. O senhor escreveu: a justiça não é sinônimo de justiçamento. A sociedade não convive com atropelo a normas reinantes. O desejável e buscado avanço social pressupõe o respeito irrestrito ao arcabouço normativo. É esse o preço a ser pago, e é módico, estando ao alcance de todos, por viver-se em um Estado democrático de direito. Eu pergunto para o senhor acha que nós estamos numa situação em que a justiça pode virar justiçamento? Há o risco, e o risco é latente, considerada a inversão dos valores. Ao invés de apurar-se para a formada culpa mediante uma decisão irrecorrível, prender-se, executando-se a pena, se dá uma esperança vã à sociedade, prendendo-se de início. É uma esperança vã porque geralmente não frutifica. E quem prende e solta é o judiciário. Não há como agasalhar esse pensamento de que a polícia prende e o judiciário solta. A polícia prende sim, num flagrante, mas tem que comunicar ao juiz para que ele substitua a prisão em flagrante pela preventiva. Nós chegamos ao ponto de ter uma população carcerária provisória quase igualizada à população definitiva. Alguma coisa está errada. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o ministro Marco Aurélio Mello. Marco Aurélio Mendes de Farias de Mello nasceu em 1946 no Rio de Janeiro. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1973, diplomou-se como mestre em Direito Privado em 1982 e fez uma longa carreira na Justiça do Trabalho. Foi procurador a partir de 1975. Ingressando na magistratura, tornou-se juiz do Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro. Em 1985 e 1988, Marco Aurélio Mello foi presidente da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Em 1990, tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte de justiça do país, por indicação do presidente Fernando Collor de Mello, seu primo. Em junho, irá completar 25 anos no posto. Também ocupou a cadeira de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nos anos de 1996, 2006 e 2013. Em entrevista recente ao jornal Zero Hora, o ministro afirmou que a coragem é a síntese de todas as virtudes. Alegando laços de parentesco, recusou-se a votar no julgamento do primo Fernando Collor quando o caso chegou ao STF. Marco Aurélio deu um voto favorável à permanência no Brasil de Cesare Battisti, condenado por 4 assassinatos na Itália durante os anos do terrorismo político. Em 2012, o ministro votou a favor do desmembramento do julgamento da Ação Penal 470, processo conhecido popularmente como mensalão, medida que teria assegurado o segundo grau de jurisdição, equivalente a um segundo julgamento, aos acusados que não possuíam prerrogativa de foro. Ao comentar a proposta de redução da maioridade penal, debate em curso no Congresso Nacional, Marco Aurélio afirmou: a cadeia não conserta ninguém. Ministro, eu gostaria de aprofundar um pouco essa questão da maioridade penal, porque é um tema que está colocando o Executivo numa rota de colisão com o Legislativo. Quer dizer, hoje no Congresso, a ideia de reduzir a maioridade penal
ela ganha corpo principalmente por conta do presidente da casa. O senhor diz que é contra a redução da maioridade penal. Por que o senhor pensa assim? Quais os riscos que o país correria diminuindo essa idade? Em primeiro lugar, legislar em época de crise é sempre muito perigoso e a quadra é de delinquência maior. Em segundo lugar, nós precisamos perceber as causas da delinquência e combater essas causas. O que nós temos hoje no tocante aos presos, aos denominados reeducandos? Nós temos situações desumanas. Eu, inclusive, recebi agora uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo em conta essas condições condenadas internacionalmente. Nós não teremos melhores dias no Brasil em termos de criminalidade apenas reduzindo a idade para haver a responsabilidade penal. Uhum. O senhor acha que isso pode causar um aumento até da criminalidade, já que esses menores que seriam presos teriam que responder em prisão comum? Observada a ordem natural das coisas, o preso não sai melhor do que entrou na cadeia. Ante as situações que eu digo que são situações péssimas. O que ocorrerá com esses menores, já que no Brasil sequer conseguimos separar os presos pelo crime cometido? Eles serão cooptados pelas gangues existentes, pelos grupos criminosos existentes. Ministro, há colegas do senhor que dizem que reduzir a maioridade penal feriria uma cláusula pétrea da Constituição e que isso, portanto, não seria possível. O senhor é adepto dessa tese? Não sou adepto. Se fosse assim, nós não teríamos a PEC, a denominada PEC da Bengala, em que houve o aumento o contrário, né? Para permanência no serviço público. A meu ver, não se trata em si de uma cláusula pétrea. O problema se resolve no campo da conveniência normativa. Atende aos anseios da sociedade simplesmente agora cogitar-se de uma idade menor do que os 18 anos para se ter o cidadão como responsável penalmente, a meu ver, não atende. Olha, o nosso público mandou pelo Facebook uma primeira pergunta. Laura Lima. Nós queremos saber do ministro se ele concorda com a posição de outro ministro, Gilmar Mendes, de engavetar um processo só para impedir que ele venha a ser homologado, como foi o caso da ação direta sobre financiamento de campanha. O senhor concorda com essa atitude? Eu não tenho nenhum pedido de vista em meu gabinete no dia de hoje. E penso que aquele que pede vista é para refletir sobre o tema e deve devolver o processo em um tempo hábil. Seja ele o ministro Marco Aurélio, seja o ministro Gilmar Mendes ou o ministro Celso de Mello. Eu não compreendo que se possa pedir vista e projetar a devolução do processo para as calendas gregas. Há uma satisfação a ser dada aos contribuintes em geral. E essa satisfação também é devida pelo integrante do Supremo. O senhor concorda com o financiamento privado das campanhas? Votei contra esse financiamento e disse na oportunidade que o financiamento privado saía muito caro à sociedade. Nós não temos nesse campo altruísmo e as empresas elas não doam tendo em conta a ideologia deste ou daquele partido político, tanto que elas abrem o leque em termos de doação e depois buscam o troco. Esse troco é que é muito caro para a sociedade brasileira. Ministro, insistindo nesse assunto, o senhor no voto que o senhor proferiu em plenário, o senhor disse que feria princípios da igualdade, da República, o princípio republicano. Havendo alteração, aprovação pela Câmara, esses princípios não continuam violados? Permitindo a doação privada, não continuam esses princípios sendo violados? É um tema para decidir-se posteriormente. Ante o pedido de vista, se vier uma emenda constitucional autorizando as doações, a ação direta de inconstitucionalidade em curso vai ficar prejudicada. E teremos gasto nosso latim à toa.
aqueles que formaram já a corrente majoritária de 6 votos. Aí caberá, evidentemente, ao Ministério Público, quem sabe ao próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ajuizar uma outra ação direta de inconstitucionalidade. E, de início, já sabemos como votaremos na matéria. Agora, uma pergunta a respeito disso. Foi questionada a segunda votação sobre financiamento de campanha a partir do argumento de que no artigo 60 da Constituição, exatamente no parágrafo 5º, se estabelece que você não pode votar a mesma matéria numa mesma legislatura. E houve um primeiro voto que foi perdido e a Câmara, por uma dessas coisas que acontecem na Câmara, bem, aconteceu, votou a mesma matéria no dia seguinte. O senhor acredita que isso pode ser um argumento para anular essa votação? Pode ser um argumento. A organicidade ela tem que ser observada. E aí é um figurino, que é um figurino de envergadura maior, o figurino constitucional. Se há um preceito vedando a reapreciação da matéria na mesma sessão legislativa, evidentemente esse preceito precisa ser observado. E observado principalmente pelos nossos deputados federais, nossos senadores. Agora, do jeito que foi aprovado, né, quer dizer, os recursos ficariam para os partidos, como é que isso pode ser repassado para os candidatos? Se é do partido? É interessante. Para que os partidos, né, teriam esses recursos, se não para repassar aos candidatos? No Brasil, nós não podemos continuar potencializando a forma em detrimento do conteúdo. Há um hiato muito grande entre o formal, a legislação existente, e o implemento dessa legislação. Não precisamos de mais leis, não precisamos de mais emendas. Precisamos, sim, de homens, especialmente homens públicos, que observem a legislação existente. Pelo Facebook, veio uma pergunta de Henrique Bittencourt. É o seguinte, eu gostaria de saber a opinião do ministro, que possui experiência no Tribunal do Trabalho, a respeito do projeto de lei que regula a terceirização. A terceirização. O Brasil, de início, não pode ficar em descompasso em termos de concorrência, né, com o âmbito internacional. Ele precisa alcançar um patamar que gere competitividade. Agora que a disciplina atenda aos interesses do prestador de serviços. Haverá um vínculo empregatício com a empresa que contrata a mão de obra para alocá-la ao tomador. Pergunta de Henrique Bittencourt, eu esqueci de mencionar esse nome. Ministro, eu queria fazer uma pergunta. O senhor mencionou que é relator de uma ação sobre presídios. E no pedido feito pelo PSOL, o tribunal teria que decidir se existe um estado de coisas inconstitucional, se houve uma ausência tal de todos os poderes que o judiciário vai ter que impor uma decisão e chamar todos a conversar e tomar uma decisão, enfim, para resolver essa violação aos direitos humanos. Eu queria ouvir o senhor sobre isso. É possível o judiciário determinar isso? Ricardo, a pergunta é muito bem colocada e tivemos um precedente há pouco tempo. Eu fui relator na primeira turma de um recurso extraordinário que visou obrigar o Estado de São Paulo a adaptar escolas ao acesso de cadeirantes. E a decisão da turma foi positiva. Nós não podemos nos substituir ao Executivo, mas nós podemos sim buscar que o Executivo observe a lei das leis, que é a Constituição Federal. É possível ter-se a atuação do Judiciário como última trincheira da cidadania. O senhor tem alguma previsão, ministro, de quando levaria isso a plenário, já que a situação dos presídios é dantesca? Claro que esse processo ele tem preferência mesmo porque é pleiteada uma medida cauteladora, uma medida que mitigue um pouco as nefastas situações, são situações desumanas existentes. Vem-nos da Constituição Federal que o Estado é obrigado a preservar a integridade física e moral do preso. Indago, preserva? A resposta é desenganadamente negativa. Por isso eu disse que prisão não conserta quem quer que seja. Nós vamos ouvir agora o advogado criminalista Nélio Machado. Ele gravou uma pergunta para o ministro. Eu gostaria de saber do ministro Marco Aurélio
qual a posição dele do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista do estudioso do direito que ele é, qual é a visão que ele tem acerca de delações premiadas e particularmente de delações premiadas que não tenham a marca da espontaneidade e da voluntariedade. Em outras palavras, se é razoável que se tenha como boa e inquestionável uma delação feita por pessoas encarceradas em condições, não raro, desumanas, cruéis e até mesmo degradantes. A pergunta é uma pergunta desafiadora, porque até certo ponto terei que emitir entendimento sobre postura adotada por um colega de sacerdócio, o juiz Sérgio Moro. Mas não posso desconhecer que se logrou um número substancial de delações premiadas. E se logrou esse número mediante a inversão, como eu disse, de valores, prendendo-se para, fragilizado o preso, alcançasse a delação premiada. E isso não implica avanço cultural, mas retrocesso cultural. Você acha que isso, então, não está sendo bem aplicado no Brasil? Quer dizer, a delação deveria ser espontânea, sem necessidade da prisão? Imagina-se que de início a delação seja espontânea e surja no campo do direito como uma exceção e não regra. Eu vi pela imprensa que cerca de 15 envolvidos na Operação Lava Jato teriam se disposto a delatar participantes dessa mesma Operação Lava Jato. Alguma coisa está errada nesse contexto. Ministro, o senhor que já vai completar 25 anos de Supremo e mais tempo ainda de magistratura, evidentemente, o senhor falou inicialmente de justiçamento e, obviamente, o cidadão brasileiro está cansado de corrupção e aí gera um fenômeno que é transformar em heróis juízes. E eu não vou falar de nomes porque senão seria um caso concreto, etc. O senhor acha que juiz pode ser alçado à condição de herói? De forma alguma, porque ele deve atuar no processo com equidistância. Ele deve simplesmente cumprir o dever de atuar como Estado juiz e implementando a eficácia da legislação de regência. Eu não compreendo que alguém seja enaltecido por adotar simplesmente uma postura que deixa de observar que em direito o meio justifica o fim, não o fim ao meio. Não cabe nessa quadra, em pleno século XXI, justiçamento. Vamos corrigir, vamos buscar melhores dias para o Brasil, mas de forma que não implique desrespeito ao nosso arcabouço jurídico, às normas, principalmente as normas constitucionais. O que deixa meio, assim, a gente meio pasmo de ver, ministro, é que denúncias são feitas, né, através da delação premiada e as provas não são apresentadas. Quer dizer, em princípio, enquanto não houver a prova, o sujeito é inocente, mas ele se torna já culpado, né, pela divulgação da delação e pela publicação delas em revistas, jornais, emissoras de televisão. Quer dizer, de repente o sujeito já se vê condenado sem o processo chegar sequer ao Supremo, que eu imagino que quando chegar ao Supremo, muita coisa vai por água abaixo. Sem dúvida, e a palavra de corréu não serve por si só à condenação de quem quer que seja. Há de haver prova. A delação, ela significa a existência de simples indícios. E a partir desses indícios é que se precisa realmente demonstrar a culpa do acusado. E essa culpa tem que ser demonstrada pelo Estado acusador, pelo Ministério Público. Mas eu penso que a essa altura talvez se inverta a ordem natural e se queira que aquele que é acusado prove a própria inocência. Justamente, eu gostaria de perguntar, o senhor sente que nós estamos entrando numa seara, ou numa vertente, o senhor como garantista, como um defensor das garantias individuais, dos direitos fundamentais, em que começa a prevalecer no Brasil uma visão que é o direito penal do inimigo.
aquela visão que o inimigo deve ser excluído, que o inimigo tem menos direito, porque nós sabemos que ele... O senhor acha que nós estamos correndo esse risco? Quando a gente fala de justiçamento, que é uma maneira chica de falar em linchamento, né? O senhor acha que é disso que nós estamos falando? Paulo Moreira Leite, nesse afã de ter-se, como eu disse, melhores dias no Brasil, nós constatamos certos atropelos. E esses atropelos não contribuem para alcançar-se realmente o Brasil imaginado. Claro que quem cometeu um desvio de conduta, principalmente na vida pública, deve ser punido, mas observando-se, acima de tudo, o devido processo legal. Ministro, Paulo, posso fazer mais uma Claro, pergunta? vamos falar disso aqui. Eu acho esse assunto o mais fascinante. Mas eu vou falar do fenômeno oposto. O senhor é relator de um processo agora, de um último recurso, do Luiz Estevão no caso TRT de São Paulo. E ele está completando 23 anos e o ex-senador Luiz Estevão ainda não cumpriu a pena de 31 anos que foi imposta pela Justiça. E esse fenômeno, ministro, por que isso acontece? É bom explicar para o telespectador por que ele foi julgado e Foi condenado. o caso do desvio das verbas na construção do prédio do TRT de São Paulo em 1992. O caso vem se arrastando desde então e chegou ao Supremo no ano passado. O senhor é relator desse, se não me engano, o último recurso. Ele já foi condenado a 31 anos, o processo passou por todas as instâncias, mas nós estamos a 23 anos de distância do escândalo de corrupção. Esse processo revela o quadro instrumental que nós temos. É processo único, com 31 mil páginas. Mas nós temos 5 recursos extraordinários que foram trancados na origem. Correspondendo a esses 5 recursos, terei que apreciar 5 agravos interpostos no próprio processo. O que eu posso lhe dizer é que esse processo me dará trabalho. Eu gostaria de comentar um outro caso do senhor que chamou menos atenção, mas que foi um caso que eu achei muito importante. Quando o senhor deu uma sentença mandando reiniciar o processo sobre o assassinato do prefeito de Santo André, Celso Daniel, onde havia um acusado, que era o Sérgio Gomes da Silva, e que o senhor falou, olha, não sei se o que é verdade, o que eu entendi, mas é o seguinte, os direitos de defesa não foram respeitados. Quem quer viver numa democracia tem um preço a pagar e o preço a pagar é isso. Como o senhor podia falar um pouco disso? Porque eu achei uma decisão assim, que vai naquela linha, eu prefiro um culpado solto do que um inocente preso. Vamos falar assim, que é o princípio. Ninguém trabalha com 100% de certeza, a premissa é essa, porque a gente nunca vai ter certeza de nada, né? Total. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque foi uma coisa muito... Tivemos 2 processos. Num deles se discutia a possibilidade de advogado de um corréu formular perguntas ao outro acusado. Isso é um direito que está estampado no Código de Processo Penal. Não tive outra solução para a pendência do que conceder a ordem no habeas corpus. Segundo processo apreciado pelo Pleno, investigação a ser procedida pelo Ministério Público, em que pese a maioria formada, continuo convencido de que o Estado acusador não pode investigar. O inquérito deve ser um inquérito, como está na Carta da República, um inquérito policial, e não um inquérito feito pelo Ministério Público, que é parte. Qual é a tendência da parte? Aproveitar o que sirva à persecução criminal e jogar na lata do lixo tudo aquilo que socorra a defesa. Quer dizer, o senhor está falando da defesa ortodoxa de quem apura é uma coisa, quem acusa é outra, quem julga é uma terceira. Sem dúvida. A justiça é feita com base... Ela não pode misturar essas funções. E toda centralização é perniciosa. Nós devemos ter as instituições funcionando nas áreas reservadas constitucionalmente. E, a meu ver, a Constituição Federal prevê que o Ministério Público promoverá o inquérito civil para a propositura da ação civil, mas não o inquérito policial, mesmo porque a nomenclatura já revela que ele é policial e não é inquérito do Ministério Público no campo penal. O que ocorre com a justiça no Brasil, que ela é tão lenta? Quer dizer, são tantos recursos e tantas
caminhos que podem ser tomados para se retardar uma decisão, que eu pergunto ao senhor, o brasileiro já está cansado de ver, não só de passar por esse processo todo, às vezes numa disputa trabalhista, mas também na questão da punição de pessoas que cometeram crimes, né? Sujeitos às vezes matam uma namorada e fica 20, 30 anos solto, com liminares, com recursos. O que tem que ser feito no Brasil para a gente ter uma justiça mais rápida e mais ágil? Em primeiro lugar, uma mudança cultural e respeitar-se o direito alheio, sentar-se à mesa de negociações e se transigir, chegando à composição do litígio. Em segundo lugar, o enxugamento dos recursos. Devemos prever realmente um recurso para afastar um erro de procedimento ou de julgamento, já que a justiça é obra do homem e ela é passível de falha. Agora, a sucessividade interminável de recursos é que é inconcebível. Hoje, por exemplo, nós temos o Supremo, cada gabinete no Supremo, recebendo por semana mais de 100 de processos. Isso é inimaginável. Nós ficamos na angústia, tendo que conciliar celeridade e conteúdo. O Ricardo mesmo disse que eu recebi esses recursos extraordinários em um mesmo processo, são 5 recursos do ex-senador Luiz Estevão ao término do ano passado. E estarei levando para examinar a matéria no feriado que se avizinha. E trabalho de sol a sol, inclusive sábados e domingos. Sou um juiz antiga, eu só desço para o tribunal para as sessões. Sou metódico no que faço em casa e tenho até um apoio muito grande, que é o apoio da minha mulher, que também é juiz e também trabalha em casa. 2 perguntas que vêm pelo Twitter, colocam a mesma questão. César Locatelli e Cássia VF perguntam: ocorreu, durante o julgamento da ação penal 470, o desmembramento do inquérito policial 2474. Uma parte daquele inquérito foi deixado à parte. O senhor acha que isso foi positivo? Ou isso pode ter gerado decisões duvidosas? O que não é positivo é dar-se uma no cravo, outra na ferradura. O Supremo não pode estar a variar. Desmembra este processo e não desmembra aquele. A competência do Supremo é uma competência limitada pelo texto O constitucional. senhor está falando do desmembramento do mensalão que envolvia o PSDB e o mensalão que envolvia os réus do PT. Aí o senhor vê o erro. E eu votei de O senhor ponta a votou ponta a favor do desmembramento dos desmembramento, porque a matéria não preclui, e eu ouvi de colega que precluiria, mas aí a incompetência é absoluta para desmembrar-se. Processo não tem capa. Processo tem conteúdo e nós atuamos no processo de forma vinculada, considerado o direito posto. A meu ver, eu continuo convencido de que foi um erro não desmembrar-se a ação penal 470. Quando o senhor vê que os réus da ação penal 470 estão na papuda, alguns saíram da papuda, mas e os outros sequer foram condenados, o senhor se sente que o senhor estava falando alguma coisa que fazia sentido, né? Qual é a leitura que é feita pelo contribuinte, pelo cidadão comum? Péssima. Isso é ruim para a grande instituição que é o judiciário. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Não saia daí. O Espaço Público está de volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Vamos ouvir o advogado, especialista em direito penal, Fábio Tofik Simantop. Ele gravou uma pergunta. O Supremo está cada vez mais assoberbado, dá mostras de que não tem mais como responder aos anseios de todos os jurisdicionados que tentam obter um pronunciamento da Suprema Corte. Então a minha pergunta é: como conciliar nos próximos anos, nas próximas décadas, esse papel fundamental do Supremo Tribunal Federal de garantir, de efetivar e de apontar um norte para uma jurisprudência mais garantista e, ao mesmo tempo, se libertar desse assoberbamento, desse volume de processos que chegam todos os anos à Corte?
Ante o volume de processo, nos preocupa a própria jurisdição, ou seja, o prejuízo em si daqueles que recorrem ao Supremo. E, evidentemente, não podemos continuar com essa quadra notada nos dias de hoje de sobrecarga, uma sobrecarga maior do próprio Supremo. Não é razoável, repito, que um gabinete onde se tem apenas um juiz, pelo menos no meu gabinete. No seu gabinete, né? Só há um juiz, do gabinete do ministro Celso de Mello também, né? Se receba por semana cerca de 100, 150 processos. Alguma coisa está errada. E precisamos ver o que está errado e corrigir. Você já fez um levantamento de quantos processos tem lá para o senhor ainda analisar? Eu tenho cerca de 3.000 processos sobrestados para aguardar a definição do Supremo sob o ângulo da repercussão geral, mas conto no gabinete com 6.000 processos, 5.000 e poucos 500 processos que eu posso examinar e prolatar decisão nesse processo. Mas vou repetir. Como é que o senhor faz a escolha do processo que o senhor vai pegar? Porque são 5.000. Como é que o senhor escolhe? Vou pegar isso aqui. Quais são os critérios? O regimento interno prevê uma ordem e preferem os processos que conduzem pleito de implemento de medida cauteladora. Nós damos preferência a esses processos. Em se tratando de habeas corpus em que o paciente está preso, precisando ver apreciado, portanto, o pleito apresentado. O senhor acha que nesse caso da Lava Jato, tem demorado para dar habeas corpus? Porque os advogados entram com habeas corpus, eles percorrem as várias instâncias que legalmente tem que percorrer, mas a pessoa fica 4, 5 meses ali à espera de uma resposta que, quando sai, é quando finalmente chega na mesa do ministro Teori. O senhor acha que nós estamos com um problema de que o habeas corpus está saindo de moda, o que é sempre perigoso? Olha, eu receio que haja um esvaziamento dessa ação nobre, que é o habeas corpus, voltada a preservar a liberdade de ir e vir. Já disse na bancada da turma e também já disse no plenário que não podemos partir para algo que seja encarado pela academia jurídica e pelas partes como autodefesa. E é o que se verifica nos dias atuais. O que o senhor quer dizer com autodefesa? Só para o público entender um pouco melhor. Ou seja, não se admite, por vezes, uma impetração, como não se admite a impetração quando é dirigida contra um órgão que atue individualmente, contra um ato de integrante do Superior Tribunal de Justiça, apontando-se que se tem que aguardar o pronunciamento do colegiado. Essa limitação está na lei das leis, que é a Constituição Federal, não está. Com isso, se mitiga a importância do habeas corpus. Não se apresenta o corpo, né? O corpo fica... Claro, oculto. Oculto. Ministro, há em discussão no Congresso Nacional chamada PEC dos recursos, que anteciparia, digamos assim, a execução da pena. Julgado em primeira instância, confirmada a decisão em segunda instância, executaria-se a pena para evitar que houvesse uma demora muito grande. O senhor já se manifestou contrariamente a isso. Mas não é isso que leva todos os casos a baterem à porta do Supremo e geram esse quadro? A sucessividade de recursos. E aí houve a proposta que foi, inclusive, endossada pelo ministro César Peluso, no sentido de ter-se a execução a partir de uma decisão de segunda instância. Mas há um detalhe: liberdade perdida não é devolvida a quem quer que seja. É possível cogitar-se no campo penal de uma execução provisória? Sob a minha ótica, não. O Gustavo Almeida manda pelo Facebook uma pergunta. Há pouco a Câmara aprovou o reajuste salarial a ser corrigido no soldo dos ministros do STF e que agora espera a votação do Senado. Isso teria um impacto de mais ou menos 1,5 bilhão nas contas públicas. Como o senhor se posiciona acerca desse aumento, uma vez que isso poderia ser visto como troca, ou troca de favores, é a opinião
do Gustavo de Almeida, entre o Judiciário e o Legislativo, a ponto de ingerir nas decisões da Suprema Corte. O senhor sente que isso aí é razoável o que ele está falando? Como é que o senhor vê isso aí? Eu não tenho conhecimento de qualquer projeto que vise melhorar os subsídios do ministro Supremo. O que nós temos no Congresso é um projeto para reestruturar a carreira no judiciário e beneficiar os servidores. Daí esse número que é realmente alarmante, né? Mas que, sob o meu modo de pensar, apenas revela as perdas sofridas pelos servidores do judiciário. E parece que, a essa altura, os servidores públicos são os bodes expiatórios. O senhor acha que houve um ganho para a justiça, a PEC da Bengala? Quer dizer, a experiência vale mais do que a renovação? Eu estava super pronto para sair do judiciário, desencarnando, como eu costumo desencarnar dos cargos públicos, né, em julho de 2016. E veio a PEC da Bengala. Agora, a única coisa que eu posso dizer é que hoje eu sou um melhor juiz do que eu fui há 5 anos atrás. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. O senhor e o ministro Celso Mello são os únicos que não têm juiz auxiliar, que é uma figura que escreve votos, que ajuda muito e que tem uma influência muito grande. Nós sabemos que alguns votos, inclusive, são atribuídos mais ao auxiliar do que ao titular, vamos falar assim. Por que o senhor recusa o juiz auxiliar? Em primeiro lugar, porque no meu gabinete há apenas um juiz, que sou eu. Não pode haver dois? Não. E desde cedo, no ofício de julgar, eu peguei no pesado. Fui para a linha de frente e realmente examino as causas e decido as causas. Em segundo lugar, a meu ver, houve uma distorção. Descobrindo-se um santo justamente na pedreira, que é a primeira instância, pedreira do judiciário, para cobrir-se outro. E isso foi decidido, eu penso que tudo começou na presidência do Supremo. Em 2002, quando eu fui presidente, eu não tinha na presidência juiz auxiliar. E a presidência, de qualquer forma, funcionou. Mas certo colega, ao chegar à presidência, requisitou o juiz. E, posteriormente, houve a requisição para auxiliar o ministro Joaquim Barbosa no mensalão. Eu penso que gostaram da moda e aí hoje temos 2 juízes em cada gabinete. E isso prejudica a justiça de que forma? Porque na minha cabeça, assim, o juiz que foi nomeado foi o senhor. O juiz auxiliar não foi nomeado. De que isso prejudica? Ou como é que é? Eu penso que o juiz convocado é um assessor talvez de gabarito maior, mas nós contamos em cada gabinete com 9 assessores, não precisamos de mais 2, né? E, de qualquer forma, quando eu digo que há prejuízo para a jurisdição, o prejuízo decorre da circunstância de tirar-se um juiz que está atuando na primeira instância e não preencher-se o cargo, porque o cargo fica aberto. Ministro, o senhor vai completar este mês, né? 25 anos de Supremo. Eu pediria que o senhor fizesse uma análise da instituição e do que mudou nesses 25 anos e como o senhor vê a atuação do senhor nesses 25 anos. O senhor falou agora que é o melhor juiz do que 5 anos atrás. E há 25 anos? Olha, houve uma modificação substancial na composição do Supremo. E, para se perceber, apenas 3 integrantes não foram nomeados pelo governo do partido que está no poder, que é o Partido dos Trabalhadores. Agora, o Supremo passou a se defrontar com matérias de maior interesse da coletividade e pronunciou-se sempre tornando efetiva a Constituição Federal. Houve uma evolução no Supremo tendo em conta as provocações surgidas para que ele atuasse. Mas de que forma essa mudança na composição que o senhor mencionou contribuiu para essa evolução da jurisprudência, inclusive, ou para dar decisões nesse sentido? Não digo que tudo tenha ocorrido em termos de modificação,
considerados novos integrantes do Supremo. Não foi isso. É que tivemos, após 1988, uma Constituição que se apontou, o doutor Ulisses Guimarães apontou como cidadã. E houve uma abertura realmente política no que se passou, e política normativa, no que se passou de um regime de exceção para um regime essencialmente democrático. Também essa mudança repercutiu no tocante à atuação do Supremo. O senhor, como a primeira vez que o senhor foi ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, né, o senhor participou da implementação da urna eletrônica. Ela é vista por alguns como que possibilitaria fraudes ou manipulações. Eu gostaria que o senhor explicasse para o telespectador se a nossa eleição é realmente segura e o que o brasileiro escolhe é definitivamente o que a gente tem na realidade. Olha, a urna eletrônica visou preservar justamente a vontade do eleitor, a escolha feita pelo eleitor, afastando o manuseio das cédulas. E para termos segurança quanto à urna eletrônica, devemos levar em conta apenas um dado concreto. É que de 1996, quando introduzida nas eleições de forma parcial no território brasileiro, as urnas eletrônicas até hoje não tivemos uma impugnação minimamente séria quanto à lisura do sistema adotado pelo Brasil. O senhor acha que seria, apesar disso, o senhor tem razão, que seria razoável a ideia da cédula eletrônica, quer dizer, além do voto registrado, da cédula impressa? Nós tivemos uma experiência muito negativa aqui em Brasília, quando se pretendeu realmente alcançar um comprovante do voto digitado na urna eletrônica. E aí houve problema com impressoras e esse problema fazia com que se paralisasse a votação, a votação mediante a urna eletrônica. Agora, evidentemente, poderíamos ter um sistema que viabilizasse uma amostragem quanto aos votos depositados, mas aí haveria a perda do sigilo relativamente ao voto. Ministro, todo mundo hoje no país parece que tem uma ideia de reforma política. O senhor tem uma proposta de reforma política? Não, a reforma que nós precisamos, como eu disse, é cultural. É a observância do direito posto. Nós não podemos continuar com o hiato entre o formal e a realidade. Não podemos ter o lançamento de leis como a lei que houve na época da escravatura para o inglês ver. O senhor acha que reeleição, financiamento privado... A reeleição, eu sou contrário à reeleição. Eu penso que o Congresso Nacional está no bom caminho, né, visando expungi-la do Senado. Nesse caso, não seria melhor 5 anos ao invés de 4? Poderíamos cogitar da dilatação do mandato e o período de 5 anos seria um período razoável. Mas não seria melhor deixar, agora eu vou fazer a terceira pergunta, deixar que a população resolvesse? Será que é reeleger? Reelege. Se ela não quer, não reelege. Não seria mais coerente com a soberania, com... Como é que há um desequilíbrio muito grande, né? Porque é difícil apear-se alguém, né, do poder que tenta a reeleição e que conta com a máquina administrativa para impulsionar essa mesma reeleição. E separar o que é prática administrativa da prática eleitoral é muito difícil. Há situações que são situações ambíguas. Pelo Facebook, a Viviane Furtado faz uma pergunta. De acordo com uma fala anterior do senhor, ela está prestando atenção ao programa, aspas, o judiciário não pode intervir nos estados, mas pode fazer cumprir o que está na Constituição. E ela pergunta, se é assim, existem chances do STF ser favorável aos professores do estado de São Paulo sobre o pagamento de dias parados já descontados pelo governador? Ela pergunta. É um problema seríssimo e precisamos voltar os nossos olhos para a educação. O futuro do Brasil está na educação. E?
E aí, o problema da paralisação? Nós temos, de um lado, um direito, que é o direito à paralisação, e de outro, sabemos que o servidor público, principalmente os professores, não tem fôlego para projetar uma paralisação. Por isso, eu votei de forma contrária ao desconto dos salários. Ministro, posso fazer um gancho aqui com o senhor falou de educação, vamos falar de conhecimento também e de liberdade de expressão. Semana que vem o Supremo julga biografias não autorizadas. Pelo que a gente ouve dos senhores no Supremo, desde que a ação chegou, é algo talvez consensual em relação a isso. O senhor tem essa impressão? É possível no Brasil haver censura prévia a materiais como esse? Olha, eu não me atrevo de início a imaginar qual vai ser a conclusão do judiciário. Do colegiado. O colegiado é um somatório de forças distintas. Nós precisamos esperar que cada qual se pronuncie. E se pronuncie atendendo tanto quanto possível, sem desprezo à legislação, aos anseios populares. Indaga-se, nós podemos confundir biografia com publicidade? A resposta é negativa. E censura prévia no Brasil, ministro, existe de alguma forma? Poderia existir de alguma forma? Porque é nesse ponto que nós condenável, principalmente a que parte do judiciário. Se nós formos à Constituição, nós vamos ver que se deu uma ênfase maior à liberdade de comunicação, à liberdade de expressão, à liberdade de informação. E que tanto se deu essa ênfase maior que se previu para a situação jurídica de transgressão à privacidade o direito à indenização. Ou seja, a repercussão da liberdade ela tem que ser posterior. Tem que, se for o caso, poderá gerar o direito à indenização. Mas é inconcebível que órgão investido do ofício de julgar implemente a censura, que seria a censura judicial. Ministro, eu acho que muita gente deve estar curiosa para saber como é que o senhor chegou ao Supremo, né? Todos aqui sabemos que o senhor é primo do ex-presidente Fernando Collor. Mas, pelo que o senhor mesmo diz, é uma família que vivia em Alagoas, a sua no Rio de Janeiro, e mesmo o Pedro Collor, o mais novo, o senhor já conheceu em 83. De que maneira o ex-presidente ajudou o senhor a chegar ao Supremo? E como é que foi para o senhor essa experiência de conseguir um lugar no Supremo? Não vou repetir o que fiz uma vez quando entrevistado, né, em um programa de televisão. E me indagaram se eu era primo do ex-presidente Collor, eu neguei. Porque, infelizmente, ele é que é meu primo, ele nasceu depois de mim. Agora, quando eu cheguei ao Supremo, eu tinha uma trajetória como julgador. Eu tinha sido membro do Ministério Público, como anunciado no início da minha fala, considerado meu currículo, tinha sido juiz do Regional do Trabalho e ministro do Tribunal Superior do Trabalho durante 8 anos. E cheguei ao Supremo com o apoio da jurisdição especializada, que é a do trabalho. Ele fez a consulta porque havia 2 vagas ao Superior Tribunal de Justiça, perguntando quem era candidato no Superior, e a resposta do presidente foi no sentido de que todos eram candidatos, e no tocante à Justiça do Trabalho, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, respondeu que continuava candidato um único integrante, justamente eu. Por isso eu cheguei ao Supremo, porque ele tinha, inclusive, a bandeira contra o nepotismo. Eu penso que eu não cheguei ao Supremo simplesmente por ser o presidente da República. Não foi cota familiar. Meu primo não foi numa cota familiar. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mudar de assunto. O senhor costuma pensar e refletir. E esses dias, um professor de Harvard, Philip Hyman, falou que a humanidade nunca foi tão espionada. E diz que hoje, nos Estados Unidos,
as informações que o Estado dispõe sobre os cidadãos são 100 vezes maiores do que em qualquer outra época da história da humanidade. É evidente que, com todas as proporções guardadas, isso é uma realidade mundial. Como é que fica o direito, a justiça, a liberdade que a gente preza tanto nessas circunstâncias? Como é que ele pode pensar que está vivendo num mundo assim? Ela deve ser preservada. E temos que admitir que depois de 11 de setembro a América mudou muito. Mas ontem o Senado americano não renovou a lei alusiva à espionagem linear. Então, dá alguma esperança? Digamos. Sim, que se volte ao que era a América em termos de democracia, em termos de revelação de franquias constitucionais, direitos dos cidadãos em geral. Os presidentes costumam conversar com os ministros do Supremo em algumas ocasiões. Eles se aconselham? Existe aconselhamento? Existe... Não há aconselhamento. Não existe sequer essa integração no âmbito do Supremo de nós conversarmos sobre processos que serão julgados. Eu, por exemplo, fui indicado pelo ex-presidente Fernando Collor e jamais ele pretendeu me ouvir sobre qualquer matéria. Nem no auge da crise ele ouviu o senhor, se aconselhou? Não. No auge da crise ele me chamou. Eu estava em casa e eu subi à residência do meu presidente e avisei que iria ao encontro dele porque é meu sangue e que não participaria de qualquer processo envolvendo. Isso foi antes do julgamento? Isso foi antes do julgamento. O ministro Sidney Sanches era o presidente à época do Supremo. Ministro, como foi essa conversa? Com quem? Com o presidente. Como foi a conversa? Não, ele se sentia àquela altura confiante de que a Câmara dos Deputados não admitiria o processo que correu por crime de responsabilidade e acabou admitindo. Às vezes a pessoa se ilude um pouco, consideradas as circunstâncias reinantes. E hoje, o senhor acredita que possa haver bases para um processo de responsabilidade, pelo que se sabe, em relação ao presidente Dilma? Interessa à sociedade brasileira um segundo impeachment? A meu ver, não. Nós precisamos, sim, elucidar os fatos. Mas eu tenho a presidente Dilma como uma pessoa honrada, talvez envolvida pelo sistema existente. Mas isso é algo para se apurar. Você acha que para a democracia é ruim a eleição ainda nem ter terminado? Já se falava em impeachment, no caso da vitória da presidente, terminada a eleição, a apuração, a vitória, já no dia seguinte todo mundo falando em impeachment, em uma campanha de impeachment, quer dizer, a democracia suporta esse tipo de movimento? Não contribui para o fortalecimento da democracia. E pela Constituição Federal, os poderes são harmônicos e independentes. Eu não compreendo que possa haver retaliação por isso ou por aquilo, muito menos por uma conotação política qualquer. Ministro, mas quando a gente vê os escândalos de corrupção se sucedendo, é óbvio que não quer simplesmente atingir a presidente por conta de corrupções ou casos de corrupção que acontecem no governo. Mas o senhor não acha que há essa responsabilidade maior do mandante da República? Eu não digo responsabilidade penal, nem o suficiente para um caso de impeachment, mas não há uma responsabilização política da presidente Dilma pelo que se vê na Petrobras, de onde ela participava de conselho, etc.? É possível ter-se apurado a responsabilidade do presidente da República, mas agora mesmo nós constatamos que o titular de uma possível ação penal não viu indícios suficientes a requerer no Supremo a instauração de um processo crime contra a presidente da República. Nesse caso aí você então envolveria também os governos de Estado, porque você tem o caso da CEMIG em Minas, você tem o caso do metrô em São Paulo, quer dizer, de uma certa maneira todos os governantes deveriam ter mais controle, mas efetivamente essas empresas parece que têm uma autonomia que às vezes foge à mão dos governantes. Nesse sentido, o que o senhor acha que poderia ser feito para evitar... Buscar-se a responsabilização de quem claudicou na arte de proceder. E isso está havendo
com a instauração dos inquéritos. Que se apure e, formada a culpa, se tenha a apenação, a imposição de pena e a execução da pena. Ministro, a ONU vai discutir, fugindo um pouquinho do assunto, novas metas para os próximos 15 anos, as chamadas novas metas para o milênio, agora com outro nome. E se discute acesso à justiça, combate à violência e participação popular nas decisões. E aí, juntando a isso, o Manuel Castells disse que o fenômeno do brasileiro cordial parece que não existe dado o número de homicídios no país. Como é que o senhor vê essa realidade de uma quantidade gigantesca de homicídios por ano no país? O sistema não fecha. E eu já tive a oportunidade de expor isso à grande imprensa. Se nos lembrarmos de um chavão da Copa do Mundo de 1970, nós vamos ver que não fecha. O chavão era 90 milhões de brasileiros em ação. Hoje somos 205 milhões, um crescimento demográfico de natalidade de cerca de 128%. Indaga-se educação, segurança pública, saúde, saneamento, habitação cresceram nesse diapasão, a resposta é negativa e o sistema, portanto, não pode fechar. Que lembrança o senhor tem da teoria do domínio do fato aplicada no Brasil? Não foi aplicada a teoria do domínio do fato, mero conhecimento. O que foi declarado e não aplicado? Não. Isso se potencializou muito, como se o julgamento tivesse decorrido dessa teoria. Não decorreu. O Supremo se defrontou com elementos concretos alusivos à participação e julgou a partir dessa participação. Bem, nós agradecemos o nosso convidado de hoje, agradecemos muito por comprovar a sua frase de que a coragem é a maior das virtudes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Agradecemos especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também ao jornalista Felipe Recondo, presente aqui, e o jornalista Florestan Fernandes Júnior, presente como sempre. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. Lembrando que as perguntas que não foram respondidas durante o programa vão estar disponíveis pela internet e nas redes sociais. Convido você para assistir a reprise do Espaço Público aos domingos, às 11 da noite. E eu lembro que na semana que vem, por causa da transmissão da Copa Sub-20 de futebol, o Espaço Público começará um pouco mais tarde. Até lá!